Hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês a respeito da vida do padre Lendel de Moura. Se você conhece a história dele, vale a pena continuar aqui assistindo a esse vídeo. E se você não conhece, também fique aqui para você conhecer quem foi essa pessoa. Então, fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje eu quero trazer para vocês a reflexão sobre a vida do padre Lendel de Moura. Eu aqui no canal costumo trazer histórias de cientistas e de mentores para inspirar, para nos trazer ânimo e vontade de correr atrás dos nossos sonhos. E um inscrito aqui do canal me propôs para falar um pouco a respeito da vida do padre Lendel de Moura. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse nome, se tinha, não lembrava, então eu resolvi estudar, eu resolvi ver quem que era o padre Lendel de Moura. E quando eu estava ali lendo a história dele, lendo artigos a respeito, me veio uma reflexão, e é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Bom, se você como eu não sabe qual é a história do padre, eu vou contar aqui para vocês bem rapidinho. O padre nasceu em 21 de 1 de 1861. Ele, depois dos 18 anos, se eu não me engano, foi para o Rio de Janeiro e de lá resolveu ir com o irmão para Roma para ser padre. Bom, ele estudou lá em Roma para ser padre e também estudou física e química. E foi onde ele começou a desenvolver seu trabalho com eletromagnetismo. Ele voltou para o Brasil para ser padre, para atuar como padre aqui no Brasil, mas ele fez ali um laboratório para estudar o que ele gostava, que era a física, o eletromagnetismo. Com isso, ele conseguiu desenvolver 3 projetos. A transmissão de som, que hoje nós conhecemos como rádio, ele também desenvolveu o telégrafo sem fio e também o telefone sem fio. Todos esses 3 foram as patentes dele. Bom, alguns dizem que em 1896, outros em 1899, ele fez um experimento em plena Avenida Paulista para todo mundo ver, porém não teve registros desse experimento. Ele só registrou um experimento em 1900, onde ele conseguiu a patente brasileira para transmissão de som. Porém, nesse mesmo período, lá na Itália, existia um homem chamado Marconi, que também desenvolvia a transmissão de som. Só que a diferença é que era a forma como cada um deles transmitia. O do padre era por luz, então ele emitia a luz e fazia a conversão para som. E pode ser aí o início da fibra ótica. E o Marconi ele fazia com outro método. Depois desse experimento, depois dessa patente, ele foi para os Estados Unidos e conseguiu a patente tanto do telégrafo sem fio quanto do telefone sem fio. E voltou para o Brasil para fazer os experimentos aqui no Brasil. Ele precisaria de 2 navios que ficassem à distância para poder verificar que realmente funcionava. E, infelizmente, ele não teve o apoio do governo. O responsável da Marinha considerou ele louco e não quis ajudar, porque ele acreditava que a distância poderia ser grande até intergaláctica para responder essa comunicação. E então ele não conseguiu fazer esse experimento e nem foi permitido que ele voltasse para os Estados Unidos. Já Marconi conseguiu lá na Europa fazer o experimento e então ficou com toda a glória. Outra coisa que aconteceu com o padre é que os fiéis da igreja foram até o laboratório dele e destruiu tudo porque achava que os experimentos dele eram demoníacos. Bom, ele morreu anos depois com tuberculose. Essa praticamente é a história dele. Mas a reflexão que essa história me trouxe é que, assim, não que Marconi fosse um vilão que roubou a glória do padre Lendel. Não, pelo contrário, eles nem se conheciam. Cada um estava ali no seu momento, cada um estudando, e eles chegaram à mesma conclusão, um não conhecendo o outro.
Porém, na Europa, se existe uma cultura de pesquisa, uma cultura de investimento para inventores. Eles acreditam nos inventores, eles acreditam que é sim possível fazer grandes transformações. Já, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem as mesmas condições. A gente pode olhar hoje, em pleno século XXI, a gente tem as mesmas dificuldades que o padre Lendel sofria ali na época de 1900. Então é algo que não mudou no nosso país. E o nosso país, ele é muito criativo, nós somos conhecidos aí pelo país da gambiarra e poderíamos ser diferentes, poderíamos ser conhecidos como o país dos inventores e não da gambiarra, porque o brasileiro ele tem a capacidade. A gente vê aí o prêmio Nobel, não existe brasileiros que recebem o prêmio Nobel. Por quê? O brasileiro não tem capacidade de ganhar um prêmio Nobel? Não, pelo contrário, existem muitos brasileiros capazes e até já desenvolveram com toda a dificuldade coisas grandes que fossem dignos de prêmio Nobel, porém nós não temos nenhum registro. Por quê? Nossa cultura não motiva, não incentiva, nem por parte do governo e nem por parte da sociedade. Normalmente a gente tem a síndrome do vira-lata, que acha que as coisas boas, as invenções interessantes só vêm da Europa, só vêm dos Estados Unidos e nunca do nosso povo. A gente desfaz da criatividade, a gente desfaz das invenções do nosso povo e endeusa as invenções dos outros países. E a gente tem que mudar isso. Em 1900 ele mostrou ali, as pessoas não deram crédito para a invenção dele e nós aqui no século XXI ainda sofremos, ainda vemos esse descaso pela ciência, esse descaso pela pesquisa, esse descaso pelas invenções que podem mudar o mundo, que podem ajudar toda uma sociedade mundial, não é nem só do Brasil, mas mundial. Quando um brasileiro consegue vencer, é porque ele foi para o exterior, é porque ele teve condição de ir para o exterior, é porque ele viu que no exterior ele tinha voz. Um exemplo disso, que a gente já falou aqui no canal, é a história do Santos Dumont, que foi lá para a França, onde ele conseguiu melhor desenvolver seus projetos e, inclusive, até hoje, ele é bem reconhecido porque a França reivindica esse direito dele, o que não acontece com o governo brasileiro em relação ao padre Lendel, que o governo não reivindica nem nada. Então o Lendel foi ficando de escanteio. Hoje em dia ninguém fala nele. Se você for para o exterior, ninguém tem nem noção de quem foi esse homem. E ele foi uma mente brilhante, uma mente incrível. Para você ver, em 1900 ele já estava fazendo algo, uma transmissão de som através de luz. Olha o quão grande a mente desse homem era. E a reflexão que eu quero deixar para você é: o que você tem feito para que nós possamos mudar essa realidade brasileira, e a gente possa deixar de ser país de gambiarra e passar a ser país de inventores, porque o brasileiro ele é capaz de ser inventor, mas a cultura, o governo, toda a sociedade reprime essa categoria, reprime essas pessoas que teriam muito para oferecer para o mundo. Quantos Lendels a gente está deixando de lado na história? Quantos Lendels a gente está deixando morrer sem que usufruímos das experiências, dos inventos, das descobertas da mente brilhante, que era o caso do Lendel e que é o caso de muitos brasileiros, que morrem sem poder mostrar seu potencial. Espero que vocês reflitam a respeito disso, pensem como sociedade e comecem a mudar você mesmo, a ver de forma diferente os inventores brasileiros, os pesquisadores, as pessoas que se engajam em ciência, e também você possa ser motivado a se engajar na ciência, nas invenções, inventar, porque é disso que o mundo precisa. Então, vou deixar vocês aqui refletindo e volto na próxima quinta-feira com mais vídeo. Até lá! Tchau!